Santa tarde a todos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Glorioso São José, rogai por nós. Bem, eu decidi gravar esse vídeo para conversar com vocês um pouquinho sobre catecismos, né? Devido a algumas demandas, né? Algumas pessoas perguntaram sobre os catecismos, eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar um pouquinho para vocês sobre os catecismos que a gente trabalha aqui em casa. Antes de tudo, eu gostaria só de reforçar o papel, né, dos pais no ensino da educação na fé das crianças, baseada no padre Jean Violet, que escreveu o livro Pequeno Tratado de Pedagogia, né? Nele ele fala assim: um grande número de pais de religiosidade mais ou menos superficial incidem no erro de julgar que a educação religiosa do filho compete exclusivamente ao sacerdote e que seu único dever limita-se a enviá-lo ao catecismo logo que ele esteja em idade a ser admitido. Esquecem-se de que eles são os primeiros responsáveis diante da providência pela formação religiosa dos seres que lhes foram confiados. A eles compete fazerem-nos conhecer Deus e ensinarem-nos a amá-lo e a servi-lo. A igreja só intervém para terminar e completar uma formação que deve ter sido iniciada no seio da família. Então vamos lá. Bem, para começar, tem esse catecismo aqui, que é o catecismo dos pequeninos, e realmente é pequeninos mesmo. É aquela criança que ainda vai começar a aprender a falar, tá falando aos pouquinhos, né? É a pequenininha mesmo, né? E que você vai mostrando as imagens, né? Muita coisa do catecismo você vai começar com as crianças através do exemplo, né? O exemplo de piedade dos pais, a reverência diante das imagens, né? Diante do seu altar você faz uma reverência, você vai rezar, você se ajoelha. Quando passa diante do Santíssimo, você se ajoelha. Quando passa diante da Santa Igreja, você faz o sinal da cruz. E a criança pequena, ela aprende muito através do que ela vê, né? Dos exemplos. Então, esse catecismo aqui, ele é para as crianças pequenininhas mesmo, né? Aquelas que já têm alguma certa linguagem. Você pode até começar, né? Diz assim, ele fala aqui, né? Quando você vai mostrar uma imagem de Nossa Senhora, você não diz, essa aqui é a Nossa Senhora, né? Não é Nossa Senhora, é a imagem de Nossa Senhora, né? Então, ele vai dando essas noções, assim, para dar uma orientada para os pais, como é que eles podem fazer, e já começa com as perguntas e respostas para a criança ir aprendendo. Então, algumas pessoas ficaram perguntando, mas eles aprendem, eles decoram? Como é que eles aprendem? Eles não aprendem, eles só decoram. A gente precisa entender que as noções do catecismo, para que elas sejam enraizadas e as crianças realmente aprendam, elas precisam decorar. Porque muitas vezes não se consegue explicar sem lançar mão da definição, né? Por exemplo, você vai perguntar para uma criança, o que é oração? Aí, é uma conversa com Jesus. É a oração do Santo Terço. O que é que o catecismo ensina? É a elevação da alma a Deus, para adorar a Deus, para agradecer os benefícios recebidos, para pedir perdão e pedir graças. Então, no catecismo da igreja, ele já nos ensina até as finalidades da oração, né? Por exemplo, né, fui estudar com Maria Helena sobre os fiéis, né, os infiéis. Quais são os infiéis da Santa Igreja? E não tem como, né, a criança aprender sem decorar a definição, porque ninguém consegue explicar sem saber definir, né? Quem são os hereges? Você não vai conseguir explicar sem dizer a definição. Herege é aquele que é batizado e renega um ou mais pontos da doutrina, né? Você tem que decorar, né? Não tem jeito. E elas decorando, elas aprendem, né? Eu digo muito que naquele vídeo que eu fiz lá da Maria Helena falando sobre os infiéis, ela perguntou para mim, mamãe, a senhora está ensinando quem são esses, né? Está ensinando isso para a gente, para nós não sermos um deles? Então ela compreendeu que aqueles não pertencem à igreja, né? Os infiéis, os hereges, os apóstatas, né? Os cismáticos, né? Os excomungados. E aí a criança já vai aprender desde cedo de que se ela negar um só ponto da igreja, ela já é um herege, isso já é uma heresia. Então ela precisa aprender desde pequena que ela precisa abraçar a fé toda, a fé verdadeira, né? Como tanto nos reforça, né, o reverendíssimo Padre Overlan em suas homilias. O cristão precisa apreender
crer em toda a verdade que a Santa Igreja ensina, né? Então, não tem jeito. Para que fique bem enraizada, a criança precisa aprender e decorar, sim. Então, esse aqui é o dos pequeninos, né? O que eu comecei com Maria Helena, eu não lembro se foi com 3 ou 4 anos, foi essa coleção aqui, que é do Monsenhor Álvaro Negro Monte, né? Essa coleção aqui, ela foi lançada pela livraria Caritatem, né? Ela tá toda lançadinha, né, por ela. E tem também para PDF no blog do Alexandria Católica, né? Que é um apostolado maravilhoso, muito rico. Tem livros, assim, preciosíssimos da nossa fé, da Santa Igreja, sobre santos. E tem essa coleção lá para baixar. Então, vocês têm a opção de baixar como PDF lá no blog da Alexandria Católica. E se quiser já comprar ela prontinha, né, tem lá na livraria Caritatem. E o molde dela é exatamente assim, é pergunta e resposta. E tanto é que ela tem aqui escrito, ó, para decorar. Então a criança precisa decorar, né? E eu vejo que realmente as crianças decorando, elas aprendem, né? Então não vai vir de doutrina contrária, ela já sabe a definição, ela já aprendeu. Para que você veio ao mundo? Eu vim para amar, para conhecer, para servir e adorar a Deus nesta vida e eternamente na outra. Então ela sabe, ela aprende, né? Então essa coleção aqui, ela foi desenhada pelo Monsenhor Álvaro Negro Monte para ser uma por ano. Mas você pode ensinar para o seu filho dependendo da maturidade dele, né? A Maria Helena chegou a um ponto, se eu não me engano, quando eu fui começar o terceiro, como eu comecei muito cedo, eu vi que ela não estava compreendendo. Aí eu dei uma parada, respeitei a maturidade dela e aí depois a gente avançou, né? Então a gente vai sempre explicando, não é só decorando, né? Mas precisa decorar. A gente ensina, vê se a criança está entendendo e decora. Geralmente aqui, como é que eu estudo, né? Como é que eu estudei com Maria Helena esse catecismo, né? Eu ia dando os capítulos para ela, os primeiros eram bem básicos, então foi mais rápido. E no encontro seguinte que eu marcasse a aula de catecismo, a gente revisava. Eu perguntava só para ela, não lia os textos, eu já tinha lido, e só perguntava para ela e ficava num pergunta e resposta para ver se realmente ela fixou. A partir do momento que ela fixar, aí eu não volto mais, né? Depois eu fiz uma revisão geral, né? Depois de ter dado o primeiro, o segundo, eu peguei e revisei tudo. Aí depois fui pro terceiro, né? Também revisando tudo. Bem, essa coleção aqui é uma, né? Essa daqui é do Papa Pio X, certo? É maravilhosa. Essa daqui eu dei pra Ana Beatriz. Ela tinha realmente um grau de compreensão, assim, de uma graça do Espírito Santo. E essa coleção, ela é maravilhosa. Mas como ela é muito densa, né, não acho muito apropriada para os pequenos, assim, de 4 anos, de 5, por causa da compreensão, né? É maravilhosa, tem textos, né? Esse aqui se chama Na Escola de Jesus, também tem no blog da Alexandria Católica, e a editora Neble vende esse livro, né? Na época eu imprimi colorido para minha filha, para Ana Beatriz, mas aí quando eu vi que a Neble tinha, eu gostei tanto desse catecismo que eu quis adquirir mesmo ele todo bonitinho no livro. E ele é maravilhoso, ele tem as hierarquias dos anjos, ele explica cada mandamento, o que proscreve, né, o que pode, o que não pode, o que é que ele quer dizer. Por exemplo, o 4º mandamento, honrar pai e mãe, aí ele fala. Também esse mandamento diz que é para obedecer às autoridades constituídas, porque se os mandamentos forem bem dados, isso vai ajudar muito a criança no exame de consciência, né? Porque eu sei exatamente o que é pecado e o que não é, o que é que eu faltei. E para evitar as falhas, né? Logicamente. Eu não posso fazer isso aqui porque isso aqui é pecado. Então, ele é maravilhoso, gente. É muito bom mesmo. Uma criança que for começar o catecismo com os 7 anos, né? Dependendo do grau de maturidade, né? Com os 6, podem tentar dar esse aqui, né, pela vivência da fé, explicando direitinho, mas sem pressa, né, deem bem dado, não adianta dar correndo, né, deem, se certifiquem de que a criança realmente está compreendendo, porque esse é o mais importante, compreender e decorar, que é para a doutrina ficar bem fixa, bem enraizada. E tem mais 2 aqui que eu uso como apoio, né, esse aqui é outro catecismo do Papa Pio X, que foi lançado pela Companhia de Jesus, também é muito bom, muito denso, né? Eu, inclusive, o que é que eu tô fazendo com ele? Esse aqui eu estou revisando com as crianças, né?
À noite a gente lê histórias de santos e eu pego alguns pontos e vou revisando, né? Ele é muito bom também porque ele tem gravuras, né? Então ele vai explicando os pontos e tem as gravuras, né? Que é sempre bom, que ajuda a criança também a fixar. Então ele é bem denso, né? Inclusive esses pontos aqui, né, que eu fiz com Maria Helena, foi daqui que eu tirei, né? Esse dos infiéis. Então a gente vai complementando com um e com o outro, mas tem que ter um, assim, para seguir, senão a gente se perde, né? Mas maravilhoso também, né? Então esse aqui eu tô usando com as crianças para revisar, né? Porque Mateus já fez, Clara Maria, Ana Beatriz e Maria Helena, né? E esse aqui também é muito bom. Esse aqui eu também uso como apoio. Por quê? Porque ele é bem ilustrado, né? Bem ilustrado mesmo. E algumas coisas que a gente vai explicar, a criança vai entender melhor, né? Aqui, né? Eu gosto muito dessa gravura, porque ela explica direitinho para a criança entender que Nosso Senhor está em cada partícula inteiro, né? Ele usa o exemplo de São Tomás de Aquino, mostrando o espelho, e aí mostra, né? A hóstia consagrada, que Jesus está inteiro. E aí mostra aqui novamente, né? E vai mostrar aqui no cálice, né? Cada gota preciosa do sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Senhor está inteiro, né? Então, é muito bom esse aqui também. Esse aqui eu comprei na Canção Nova, mas ele é da Cultor de Livros. A editora dele é a Cleófas, a Eucaristia, Pão de Vida Eterna, certo? Então, e esse é o Catecismo Ilustrado. Pronto, gente. É isso aqui, né? Que eu tinha para falar para vocês. Deus abençoe a todos. Que Nossa Senhora os conduza nessa missão de educar os nossos filhos para o céu, juntamente com o glorioso São José, os nossos santos de devoção e os nossos santos anjos da guarda. Fiquem com Deus e até a próxima.